Ela rodou o mundo como freira missionária e ajudou refugiados durante a ditadura militar antes de se tornar uma das mais queridas romancistas do Brasil. Morando em João Pessoa há aproximadamente 30 anos, a santista Maria Valéria Rezende conta ao segundo caderno um pouco de sua vida e de sua obra, formada por literatura infantil, contos e, até agora, 4 romances, um deles vencedor do Jabuti, o maior prêmio de literatura do país. Segundo caderno iniciando temporada 2018, uma grande convidada, uma convidada que é do meu coração e que é um dos talentos aqui que a gente tem no Brasil e na Paraíba, saudando a Semana da Mulher, Maria Valéria Rezende, premiada com Jabuti, o Oscar da literatura brasileira. E eu começo perguntando o que é que muda depois de prêmio, né? Um prêmio como o Jabuti, como os outros que vieram. Na verdade, para mim, interiormente, não muda grande coisa. Eu já estou muito vivida para me deslumbrar com um prêmio assim. Eu acho também que não existe régua e compasso para medir qualidade literária. Então, na verdade, aconteceu, né? E aconteceu. Mas, na verdade, muda a vida cotidiana muda porque justamente tem muito mais demanda da imprensa, de entrevista, de uma série de parte das editoras coisas, também. Foi muita demanda, muita coisa e é muito difícil a gente, na minha idade, né, depois dos 70, a gente avaliar do que a gente ainda vai ser capaz no ano seguinte. Porque cada ano vale por 2 ou 3, etc. Então, foi difícil. Esse ano eu estou dando com muito cuidado, um ritmo bem mais moderado. E o curioso é que você ganhou o Jabuti por este livro aqui, 40 Dias, que é um livro que eu adoro. E também foi um laboratório que você fez, né? Você foi para Porto Alegre. Quer dizer, tem uma longa história esse livro. Faz muito tempo, uns 15 anos atrás, a essa altura, que um dia eu recebi um telefonema assim, sabe, celular que não segura mais a carga, que você só... São 3, 4 palavras, que era assim, fulano, trauma e moto. Foi as três palavras que eu entendi. Aí eu compreendi que era o marido da nossa faxineira, que vinha às vezes nos ajudar, que tinha sofrido um acidente de moto, porque ele andava de moto e estava no trauma. Aí no trauma é o hospital de traumatologia, sim. Né? Uhum. Aí eu corri para o trauma, era uns 10 horas da noite, cheguei lá e descobri que naquele tempo, pelo menos, não havia sequer cadeiras no saguão, então não era para os parentes ficarem lá esperando. Era para voltar para casa, porque eram casos de urgência urgentíssima, levavam o doente lá para dentro e voltassem no dia seguinte para saber. Sim. Mas as mulheres não iam embora, ficaram do lado de fora. Ali sentadas em volta do meio-fio do negócio do pouso de helicóptero, uhum. Sentadinhas na calçada, com frio, com fome, às vezes descalça até. Enfiou-se no carro da polícia ou na ambulância, como estava. As mulheres, mães, namoradas, filhas, só mulher. Uhum. E levando-as para aqui, para ali. E aí eu fui descobrindo uma porção de becos que eu antes nem notava que existia. Você passa por uma rua que eu passava com frequência e tem um intervalo de 1 metro entre dois casarões e eu nem notava que aquilo existia. Pois você entra por ali, você vai cair em outro mundo. Nossa. E na cidade de João Pessoa, que é uma cidade pequena, que eu achava que conhecia palmo a palmo. E aí eu comecei essa ideia de que como a cidade tem um avesso, uhum. Que é aquilo que ela esconde. Um lado B. Um lado B, exato, um avesso mesmo que a gente não vê. Eu fiquei com isso na minha cabeça muito tempo, sabe, essa ideia assim. E passei a olhar a todas as cidades que eu ia de outra maneira, procurando onde será que tem um beco que cai do outro lado. Um pouco a ideia que, como Alice no País das Maravilhas, que cai num buraco e cai no outro mundo. E um buraco quase invisível se você não presta atenção. Pronto, fiquei com aquilo na cabeça. Por acaso, nesse mesmo período,
eu comecei a me dar conta de que havia muitas mulheres da minha geração ou da geração seguinte, que foi a primeira geração que enfrentou separar de marido de casamento que não funcionava. Porque até então, ser uma mulher separada ou uma mulher deixada, punha uma mulher num limbo. A minha geração foi a primeira que enfrentou, disse não, que começou a enfrentar mesmo, né? Eu vou trabalhar, eu não vou aturar casamento. E claro, ficou com os filhos. Então, que teve uma vida dureza. E sempre sonhando assim, bom, um dia meus filhos vão estar grandes, eu vou finalmente me aposentar, aí eu vou fazer aquela viagem, eu vou escrever aquele livro, eu vou pintar aquele quadro. E depois, muitas vezes, eu estava vendo as minhas amigas, conhecidas, que quando chegavam nessa hora Nesse momento da libertação, afinal, deixa eu fazer o que eu tenho vontade de fazer, aí os filhos não querem renunciar, não querem fazer o mesmo caminho que ela fez, nem de longe. Então, obrigavam um pouco as mães, uma pressão danada para elas virarem avós profissionais. Era um pouco como quem diz, olha, sua vida agora já acabou, você está aposentada, agora você vem tomar conta do meu filho para eu não ter que interromper minha carreira. Nesse mesmo período, em parte por causa do Facebook, da internet, dessas coisas, a gente começou a acompanhar, por acaso, vários casos ou de crianças brasileiras foram adotadas por europeus e com a nova lei do Estatuto da Criança tinham o direito de procurar pelos seus pais biológicos e o Estado brasileiro tem que servir, e veio gente por aqui, a gente foi ajudar. Ou outros casos, eu acabei descobrindo que toda família tem alguém desaparecido. De repente, aquelas 3 coisas fizeram um clique na minha cabeça. Quem leu o livro entende, né? Então, uma história de uma mulher que vai para Porto Alegre, vai da Paraíba para Porto Alegre, forçada pela filha, que não quer interromper a carreira e quer ter filho, que já está com mais de 35 anos. Tá, e a mãe vai dar um apoio lá. E a mãe é obrigada, na verdade, ela não quer ir, mas tá todo um complô da família que a obriga a ir para lá. E quando ela chega, a filha diz, olha mãe, mas acontece que eu vou viajar por um tempo, e ela fica só. Ela fica só, não conhece ninguém em Porto Alegre, fica danada porque ela interrompeu a vida dela, tudo que ela tinha imaginado, obrigada a ser avó, e nem avó ela é. Ela sai pela rua para procurar o filho de uma conhecida que mandou dizer que o filho tinha ido trabalhar lá, nunca mais tinha dado notícia. E aí ela vai entrando por todos os becos da cidade e passa dias e dias e dias vivendo nas ruas. E eu não conto o fim, porque, aliás, não tem fim. Não tem nem ponto final nesse livro. É verdade. E pronto. Valéria, você nasceu em São Paulo? Não, nasci em Santos. Vamos fazer a diferença. Santos não é nem desse continente. Nossa. É uma ilha. Porque quando a gente era criança e adolescente, Santos, no pós-guerra... Eu nasci durante a guerra, né? Ali, no pós-guerra, de 45 em diante, Santos era o meio por onde entrava tudo no país, muito mais do que o Rio de Janeiro. Era o porto mais movimentado da América Latina. Os barcos, os navios de carga, não tinha televisão, nem internet, nem coisa nenhuma. Então, para se entreterem os marinheiros nos seus turnos de folga, todo barco de carga tinha uma biblioteca. Como o lugar reservado para a tripulação num navio de carga era muito pequeno, essas estantes eram uma estante fininha, assim, talvez metade de uma destas. Então, em cada porto, os livros que não interessavam mais, que os marinheiros já tinham lido, eu sei que meu irmão é engenheiro naval, passou muito tempo no mar. Então, quando não interessava mais, eles paravam em cada porto e trocavam aqueles livros por outros livros dos sebos do cais. Perto do cais, tinha montes de sebos. Então a gente recebia livro, às vezes livro que fazia um mês, 2 meses que tinha sido lançado na França, e tinha livro de todas as línguas, porque as tripulações marítimas são, por definição, multinacionais, né? Porque os marinheiros são um tipo de gente que se engaja
Tá, então você saiu de Santos, rodou o mundo. Então, mas eu já nasci no meio do mundo. Isso que eu quero dizer, entendeu? Nasci em Santos naquele tempo, então os paulistanos vinham e falavam, vocês do interior? E a gente ria deles, porque do interior eram eles, os caipiras. Nós éramos no meio do mundo. Então, na verdade, eu já nasci com uma ideia de que o mundo é muito maior do que o lugarzinho da gente. E aí rodei mundo. E dava para ficar num lugar só. E veio parar em João Pessoa. Como é essa história? E eu Como é que acho João que eu Pessoa parei entra na sua vida? Não, na verdade, com o golpe militar de 60, e sobretudo com o recrudescimento do golpe em 69, o AI-5, aquilo tudo, a coisa ficou muito mais pesada. Eu, na verdade, a essa altura só era esconder gente, ajudar a tirar gente do país, o pessoal que estava correndo risco de vida. Porque até que você tinha um trabalho... Não, eu já vinha desde da minha juventude, da JEC, da JUC, que fizeram um caminho de consciência social até criar a AP. A criação da AP foi quando eu estava na equipe nacional da Ação Popular, que depois se cindiu em Ação Popular e Ação Popular Marxista-Leninista. Bem, depois foi uma série de coisas. E aí, nessa altura, eu tinha ido para o convento e a gente... Tinha eu e vários daquela nossa geração da JEC, da JUC daquele tempo. Fomos, inclusive, uma porção para os dominicanos, tudo no mesmo ano, né? Frei Beto, Frei Tito, todo mundo era companheiro da JEC e fomos para... Porque a gente queria ser missionário, a gente queria andar pelo mundo e não ficar preso com uma vidinha como a de todo mundo. Eu fiquei, nesse tempo, muitos os companheiros foram presos e eu sobrei, assim, acolhendo gente. Aí, essa altura, já não queria mais saber de que organização que era. Tá correndo risco de vida. Claro. A gente escondia, a gente tinha uma rede de conventos onde podia provisoriamente abrigar o pessoal. Depois, caminhos, através de paróquias da fronteira, de como sair daqui, então tinha todo um esquema, até de conseguir passaporte, etc. Naquele tempo, o difícil é que você não sabia avaliar qual era o risco que você corria, porque tinha gente que era preso, morto, torturado e morto por engano. E tinha gente que tinha feito coisas incríveis e não era apanhado. Então, você não podia avaliar que risco você estava correndo. Até que chegou uma altura, no final de 71, que as minhas irmãs, tinha irmã que não dormia de noite de medo que viesse a polícia me pegar. Aí a congregação, muito espertamente, me convocou para ir fazer um trabalho de pesquisa na Europa. Aí a minha superiora geral, que tinha sido militante da resistência francesa, ela disse, eu entendo que você queira voltar. Eu também não teria saído, eu fiquei aqui e fiz o que precisava. Aí ela me disse, mas vamos ver como é que você vai fazer para poder voltar. Você não vai desembarcar no Rio de Janeiro e em São Paulo, ainda mais que eu tinha saído daqui com os originais da primeira edição das cartas da prisão do Frei Beto. Eu que editei, copiei dos papeizinhos e levava aquilo, 2 cópias. Aqui, não podem dizer que era dentro da cueca, porque eu não usava cueca. E outra num fundo falso da mala, e consegui chegar em Roma numa boa, e 3 ou 4 meses depois o livro estava publicado e eu ainda não tinha voltado. E a gente não sabia, tinha espião nas embaixadas, a gente não sabia se sabiam, se não sabiam. Então, o acordo foi que eu ia fazer uma volta para chegar por um caminho inusitado. Aí eu fui para os Estados Unidos, passei quase uns 3 meses ou 4 nos Estados Unidos, para o México, e do México para Manaus, e de Manaus eu vim aqui para o sertão de Pernambuco. Que é mais ou menos o cenário. Eu cheguei no... É o cenário. Não é a personalidade que está aí, não sou eu, porque eu não sou desse jeito. Eu sou uma pessoa nada sentimental, eu sou uma pessoa prática. E a personagem é muito mais diferente. No final de 76 eu vim embora para o Brejo da Paraíba, que Dom Marcelo, que eu conhecia desde os tempos da JEC lá, tinha sido nomeado bispo de Guarabira,
Mas estava precisando era o Brejo de das gente. Freiras? Não, Brejo da Paraíba, aqui, aqui, Guarabira. Tá. Aí eu fui para lá em 76, onde eu fiquei até 88. Aí fazia Guarabira, muito tempo, eu sou guarabirense. Uhum. Foi Guarabira que me ensinou a Paraíba. Olha. Guarabira quer dizer o Brejo, porque a gente andava ali em 30 municípios a volta toda, organizando a oposição sindical, a educação. O segundo caderno dá um tempo agora e volta depois do intervalo com mais um papo delicioso aqui com Maria Valéria Rezende. Não sai daí. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Segundo caderno está de volta com Maria Valéria Rezende. Agora a gente falar sobre o momento em que ela nasceu escritora. Onde é que você nasceu escritora? Olha, a escritora ficcionista nasceu na Paraíba. Olha. Por quê? Primeiro porque você... É curioso, quando eu cheguei no Nordeste, eu tive que aprender tudo de novo. Aprender a comer, aprender a falar, aprender o significado dos gestos, aprender um outro vocabulário e compreender como era a vida cotidiana, porque a gente não tinha notícia. Na verdade, a gente sempre viveu voltado para, quer dizer, a nossa referência à cultura europeia, né? No que a gente, o Brasil especialmente, né? Mais do que os outros países da América Latina. E ter que reaprender. Cada vez, quando eu cheguei no sertão de Pernambuco, eu tive que aprender. Quando eu fui viver em Olinda, eu tive que aprender. Quando eu vim viver no Brejo da Paraíba, eu tive que aprender tudo de novo. Então, isso faz com que a gente comece a ver, a gente fica mais sensível. Primeiro, você descobre duas coisas. Uma coisa que não fui eu que disse pela primeira vez, foi a minha irmã mais velha, que vive aqui também, a irmã Isabel Sofia, que também viajou muito por causa da congregação e tudo, enfim, através da rede da congregação, e que um dia ela me disse o seguinte: sabe o que eu descobri viajando por esse mundo? Que os muito ricos e os muito pobres são iguais em todo lugar. Porque os muito ricos têm um modelo do que é ser rico que se impôs globalizado, as grifes, né? É tudo igual. O prédio bacana daqui é igualzinho de Dubai, né? Tem o modelo Dubai que, enfim. Impera. E os pobres do mundo inteiro, aparentemente eles são diferentes porque eles têm um outro traje, mas aí é que está o encanto. Mas na verdade eles vivem ao nível das necessidades humanas fundamentais que são as mesmas para todos nós. Então, uma vez que você passa o primeiro espanto, que é o da aparência das coisas, você tem que atravessar esse primeiro espanto para encontrar Algo que é familiar já. Absolutamente. E aí você começa... Para fazer um dos meus meios para refletir, tentar me pôr no lugar do outro, para compreender por que eles agiam assim, por que era assim, por que era assim. Eu começava a escrever histórias em que eu tentava me pôr. E depois isso desde que eu cheguei. Eu sempre tive facilidade para escrever, porque eu nasci em família de escritor. Eu achava que, até ir para a escola, aos 8 anos de idade, eu achava que escrever livro era uma coisa que acontecia na vida de todo mundo. Como cai os dentes aos 7 anos, e muda de dente, ou, enfim, a mocinha fica mocinha depois, mais tarde. Que um dia a pessoa escrevia um livro. Eu tenho uma estante dessa inteirinha de livros só de gente da minha família. Eu tinha escritores dos dois lados da família. Então, e a casa vivia cheia de escritores, nossas casas. Então, para mim, escrever não tinha nenhuma novidade.
Então eu não quis ser escritora. Todo mundo achava que eu ia ser a escritora da família. No fim acabei virando. E aconteceu em João Pessoa porque aqui que você acabou passando mais tempo. Não, aconteceu antes. Aconteceu antes. Tá. Eu comecei a escrever Porque você tem logo que eu contos, cheguei. tem Logo que eu cheguei. Guarabira ainda. Não, ainda quando eu cheguei no sertão, eu sertão acho de que eu já Pernambuco. comecei a escrever. Passei quase um ano lá, depois vim para Olinda, continuei. Tudo que me intrigava, o meu modo era escrever histórias e enfiava aí. Como eu não tinha dinheiro, quando eu precisava dar um presente de aniversário para um amigo, coisa que eu fazia. Eu catava uma daquelas histórias, batia a máquina bem bonitinho, né? Uhum. Eu me achava mais desenhista e gravadora do que escritora. Então fazia uma capa bacaninha assim, de cartão, de papel canson, bem bonito. Olha, tá aqui seu presente de aniversário, escrevi legal. Especialmente para você. Então, houve histórias que eu escrevi especialmente para várias pessoas. E assim, uma dessas histórias foi parar na mão de um editor uma vez, que me telefonou, que tinha mostrado para os outros editores, da editora dele, que aquilo não era... Nunca ninguém tinha ouvido falar do meu nome, porque, claro, eu vivia escondida. Ser invisível era condição sine qua non de fazer o que eu me propunha a fazer. Então, aí começou a dizer, mande tudo que tiver. Eu mostrei para os outros editores, todo mundo diz, não é uma principiante, não é uma estreante, isso aqui é uma escritora madura, sei lá o que, essas coisas conversam. Mande tudo que você tiver. Eu disse, oxente, eu não mandei, está engano aí, eu não mandei nada para editora nenhuma, não sou escritora, não... Aí ele começou a ler para mim um texto. Eu falei, não, de fato, isso aí fui eu que escrevi, mas como é que foi chegar aí? Aí eu descobri que era um amigo. Contar a jornada do texto. Aliás, era o Frei Beto, que foi engraçado porque eu carreguei os primeiros originais dele e ele entregou meu que eu não sabia que era um original de nada. Acabou se tornando o original do Pois seu é. Aí eu falei, uai, será que eu tenho? Aí eu comecei a abrir, sabe, dicionário velho, encontrar texto datilografado com carbono na folha de papel de seda e achei uma porção de coisa e muita coisa. E aí eu fui vendo que havia coisas que pertenciam a um certo mundo, outras a outro, outras a outro. Aí eu juntei as que dei uma retocada, claro, porque aquilo eu tinha escrito assim. E aí Mas editou aí eu seu fiquei primeiro livro. desconfiada, sabe, que o fato de alguém querer publicar não quer dizer que um livro é bom, senão não tinha tanto livro ruim no mundo. Né? É E verdade. tem muito livro ruim. Eu acho que a maioria. Aí, o que eu fiz? Eu fiz duas coisas assim. Não conhecia ninguém que mexia com literatura mais, os meus velhos. E depois, família não é bom juiz, né? Aí eu encontrei numa agenda velha um endereço da Lígia Fagundes Telles, porque ela era amiga da minha tia, que era poeta, cronista lá em Santos. E eu estava estudei um ano em São Paulo, a minha tia mandava levar alguma coisa para ela. Eu nem sabia se ela ainda morava naquele lugar, era numa agenda de 30 anos antes, sei lá quanto. E aí eu falei, quer saber? Eu peguei, imprimi aquilo, mandei para ela, mandei para aquele endereço dizendo, olha, com uma cartinha dizendo, olha, tem um editor que quer editar, eu não tenho certeza se isso presta, eu sei que você, eu vou logo, eu não sei a quem ir, vou logo ao alto. Então eu sei que você basta ler 5 páginas para dizer publique ou não publique. Eu falei, não tive mais nada, falei, vai ver que ela nem mora mais naquele lugar, qualquer dia o livro chega de volta do correio ou não chega. E aí eu vi também que abriu o concurso Cidade Belo Horizonte, que era com pseudônimo tudo. Eu falei, eu vou mandar. A única coisa que pode acontecer é nada. Ou, bom... É como se diz, o não eu já tenho. E não fica feio, nem ninguém vai saber, porque é com pseudônimo, né? Qual foi o pseudônimo que você usou? Ai, não você me lembra? lembro. Aí, no mesmo dia, ou em 2 dias contíguos, eu recebi um cartão postal da Academia Brasileira de Letras. Nossa. A Lígia tinha acabado de entrar na Academia Brasileira de Letras, então era um cartão postal da Academia, subscritado à mão, atrás. Querida Maria Valéria, li o seu livro inteiro.
Publique sim, você é uma escritora séria. Não lhe escrevo mais porque estou de partida para o ano do Brasil na França. Um grande abraço da Lígia. Lígia Fagundes Telles. Falei, bom, eu tenho certeza que ela não ia me dizer isso. Eu não estava nem perguntando se era bom ou ruim, eu estava só perguntando qual é o seu conselho. Publica ou não publica? Conselho é publique. Ela disse que publica. Eu tinha certeza que ela não ia, ou ela poderia dizer, ou não responder simplesmente. Bem, e aí no dia seguinte me ligaram de Belo Horizonte dizendo que eu era uma das 6 finalistas do concurso. Esse resultado nem foi publicado, porque eles só publicam o primeiro, né? O vencedor. Mas para mim foi muito importante ter estado naquela final daquele concurso. Aí eu fui ver quantos concorrentes tinha, eram 275, sei lá. Disse, bom, então muito ruim não pode ser. Porque em Minas Gerais, que é terra dos escritores, né? Então, muito ruim. Aí isso me deu coragem de publicar para não parir mais um livro ruim no mundo que já tem demais. E aí funcionou e foi. E aí, mas é engraçado porque de repente parece que abriu um baúzinho que estava fechado na minha cabeça. E aí vem mais história, vem mais história, vem mais história, vem mais coisa e agora são contos, você também tem uma parte de literatura infantil. Porque aí... E aí eu danei a escrever, meu filho. Aí, depois aí eu comecei a conviver com o povo da escrita aqui. Sim. Quem primeiro me procurou foi Pepita, Marília Arnaud, Zezé Limeira e eu. A gente fez um livrinho chamado 4 Luas, que foi Pepita que organizou. E aí eu comecei a ficar conhecendo gente da literatura, e aí foi outra coisa, porque aí você tem... Aí a gente criou o Clube do Conto, em 2004, meu primeiro livro saiu em 2001. Aí era um estímulo para escrever, porque você escrever, tem um desafio temático toda semana, e escrever já sabendo quem é que vai querer ler, é um estímulo danado, né? E aí pronto, fui embora. Mas eu tenho uma pergunta curiosa, assim, você tem 3 romances e um quarto a caminho. Eu tenho 4 romances, porque o Vasto Mundo, na verdade, era um romance, só que ele não foi entendido como tal. Tá. Porque eu quis fazer um romance, primeiro, um romance que é um romance desmontável, você pode ler qualquer capítulo que dá certo. Porque ele é Se o catalogado Cortázar pode, eu também achei que eu também podia. Ele é catalogado como? Na ficha bibliográfica está romance, desde a primeira edição. Eu achei que Só era que eu conto. quis fazer, não, é porque o prefácio foi o Beto que fez. Ele não percebeu, ele não sacou e botou contos, cantos e encantos. E lá dentro ele ainda disse que eu conto causos do povo. Aí, bom. Mas na minha cabeça era um romance, só que eu quis fazer um romance que não tinha um protagonista individual. O protagonista é o coletivo, o povo da farinhada. Se você for reler, não tem um capítulo em que o protagonista final, quem entra para decidir a coisa, ou para dar rumo na questão, ou para complicar, é o povo todo. O povo já diz que, o povo acha que, o povo foi todo para a praça, o povo saiu da praça, o povo abandonou, o povo recolheu, enfim, sabe? E isso não foi entendido naquela época. O que eu acho curioso é que o voo da Guará Vermelha, Outros Cantos e 40 Dias, não só tem essa pegada de Nordeste, né, essa pegada nordestina, mas os 3 são de pessoas em deslocamento. Porque sou eu. Eu sou nômade. Aliás, nós somos um povo nômade, vamos falar a verdade. Né? Em todo lugar tem gente de todo lugar. Você vê a população de João Pessoa, que cresceu muito nesses últimos anos, né? Tem gente do mundo inteiro aqui. Pra gente encerrar, porque tá com o tempo já estourado, seu novo trabalho. Meu novo trabalho. Queria que você falasse. Quer dizer, tem uma porção de novos trabalhos. Melhor ainda. Tem um livro de contos que até ganhou, foi a menção honrosa no concurso de Belo Horizonte, a menção honrosa no Cidade do Recife, com uma composição um pouquinho diferente, com títulos diferentes, e que já está pronto. O pessoal da Penalux fez em dezembro. Mas com
a bagunça de janeiro e fevereiro, As não férias, tem ninguém recesso. em casa, o correio que está destraviando as coisas, traz e volta, o pacote volta, uma confusão. A gente deixou para fazer o lançamento em março e para anunciar mesmo em março. Que ótimo. Que E o novo romance? eu já tô fazendo aqui uma transgressão, porque a gente combinou que não ia falar nada por enquanto. Mas está pronto já. Tem um outro livro pronto, que é um diálogo maluco entre o Beto Menezes e eu. Olha, o Roberto virou Nós personagem dois. seu. Uhum. Não, é um diálogo real. Ah, um diálogo real. O Beto vinha pra cá, a gente ficava conversando ali debaixo da goiabeira e gravava. E depois ele danou a transcrever. E depois a gente danou a mexer um no texto do outro. Então é uma mistura de realidade com intervenções ficcionais ou brincadeiras no meio. Vai ser lançado aqui em João Pessoa dia 21 de março. Tá pronto já também. Feito pela editora Moinhos De Recife, eu acho. do Recife. Tem o meu recente de contos feito com a da editora Escaleiras, a nossa editora Escaleiras, da nossa editora, poeta, escritora Débora Gil Pantaleão, que eu fiquei muito contente. Sabe, eu tô assim... Para alguém que queria dar um ritmo mais devagar, sua agenda estava cheia. Não, mas é porque tudo que já estava pronto. Ah, tá. Sabe, tem um outro livrinho, um outro livro que vai ser uma coisa, espero, bastante original, sendo preparado com uma editora também, uma pequena editora do Rio Grande do Sul. E tem um romance pronto que aí qual é a editora? É a minha agente literária que vai resolver. O sucessor, mandei pra então, ela. de Outros Cantos, né? Uhum. Eu tinha quatro romances pela metade. Só que o problema é que você não vive de direito autoral, né? Uhum. Que é uma merreca, é uma gorjetinha de 10%. É como um cozinheiro que não tem salário fixo num restaurante de luxo, só recebe, mas ele pode verificar as comandas que ele serviu, a gente não pode. Então, eu, na verdade, para manter as vezes fazia tradução. Porque quando eu tenho uma ideia e tenho uma voz narrativa, eu passo uma semana sem dormir e escrevo 30, 40 páginas para não perder aquela voz. Mas depois eu não posso manter esse ritmo, traduzir. Aí eu ganhei um patrocínio da Petrobras, antes dos escândalos da Petrobras. E como demora o processo de contratação, mas eu sabia que eu ia fazer tudo direito e que ia receber na hora, porque eu sei da minha disciplina, eu acabei esse e esse. Eu fiz dois com o patrocínio que era para um. Ótimo. Depois eu fiz... E aí eu ganhei uma bolsa do Itaú Rumos para terminar Esse novo? O título provisório é Carta a uma Rainha Louca. Agora, isso aí depois... Muda, a editora muda? Tem discussões com a Muda. Mas na minha cabeça, há muito tempo que é esse o título. Então tá bom. Só tenho a agradecer, em nome aqui da Câmara de Vereadores, João Pessoa. Eu que agradeço. Esse Eu papo sou pessoense maravilhoso. Tenho meu diploma de pessoense. Que a Câmara lhe concedeu, não foi? Sim, já faz tempo, você acha? Tá E de certo. paraibana também. Muito bem. Mais da metade da minha vida eu já vivi na Paraíba. Sim, é verdade. Mais da desde metade os da anos minha 80. vida. Com muitas idas e vindas, mas aqui é meu lugar. Perfeito. Então a gente só agradece. Eu que agradeço. Essa figura inestimável. Olá, conterrâneos. E o segundo caderno vai ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau.